obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram a essa reunião da Seitonoye. Agradecemos do fundo do coração. Agradecemos também às pessoas que nos assistem pela televisão, aos telespectadores. Obrigado pelo apoio, pelo carinho com que estão nos incentivando a realizar esse programa. Muito obrigado do fundo do coração. Gostaria de saber quem é contribuinte do programa Seitonoye, mantenedor do programa Seitonoye. Por favor, levante a mão. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Graças às contribuições de vocês, vários pontos do Brasil podem assistir o programa Seitonoye na TV. Então, o número de pessoas que estão assistindo o programa, o número de pessoas que estão ligando para nós é muito grande e nós agradecemos todo esse apoio e incentivo. Muito obrigado a todos. Hoje vamos ter como livro-texto esse livro, Chave da Provisão Infinita, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12, Livre-se dos pensamentos de carência. E no capítulo 12, o professor Masaharu Taniguchi escreve sobre uma história que todos vocês, acredito, já devem ter ouvido, que é a história de Davi contra Golias. Vocês sabem a história que Golias era forte, um gigante, e Davi pequenininho. A arma de Golias era uma espada bem afiada, só de pensar já cortava, E de Davi o que era? Era um fundo e 5 pedras. E quando Golias viu Davi, fraquinho, sem nenhuma arma, falou, esse cara eu vou esmagar ele, E escarneou, quer dizer, tirou o maior pelo da cara do Davi. Você vai me derrotar com isso daí? E todo mundo achando que Golias ia vencer a luta. Mas Davi pôs a pedra ali, girou a sua funda e jogou a pedra. E a pedra justamente bateu aqui na testa de Golias e acabou morrendo. Essa história que está no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então, se vocês procurarem essa história, vocês vão encontrar. Pode ler inteirinha que é muito interessante. E o professor Masaharu Taniguchi interpreta esse livro, baseado no livro do Charles Fillmore, aqui na página 146. Ele diz o seguinte: a maioria das pessoas da atualidade vive atemorizada pelo poder do dinheiro, Conta para pagar, luz, água, telefone, mercado. Esse gigante chamado dinheiro é representado na Bíblia pelo gigante Golias. Então, Golias representa o poder do dinheiro. O primeiro passo para libertar sua mente do poder desse gigante é ter a correta e clara percepção de que é um filho de Deus maravilhoso. Você não está tolhido por nada. Você é aquele que domina todas as coisas. Então, primeira coisa, tem o Golias lá e nós somos o Davi. Golias é o dinheiro. E a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós somos filhos de Deus e dominamos todas as coisas, Isso foi o que nós falamos no início. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, consta a passagem histórica em que Davi matou o gigante Golias. A palavra Davi significa aquele que ama Deus. A palavra Davi significa aquele que ama Deus. Estando Davi representando o verdadeiro saber e a autoridade de um filho de Deus. Digo várias vezes, mas você não é escravo nem dependente de ninguém deste universo. Por isso, não há nenhuma necessidade de temer Golias, entre parênteses, poder do dinheiro. Davi consegue derrotar Golias jogando uma pedra. Essa pedra, conhecimento da verdade.
na testa, que é o centro do pensamento carnal dele. Então Golias representa o poder do dinheiro, que nos está sempre nos pressionando no dia a dia ali, tá? Aquele poder mundial do dinheiro, tudo vira em torno do dinheiro e a gente fica até assim, sem forças, né? E de enfrentar esse poder chamado dinheiro. Tudo na nossa vida é dinheiro. Mas o Davi que está dentro de nós é aquele que ama a Deus. Aquele que ama a Deus tem o quê? O conhecimento da verdade. Aquelas pessoas que estudam, né? Tem o conhecimento da verdade. E nós vamos derrotar esse grande poder do dinheiro, jogando esse conhecimento da verdade no centro, na testa dele, que representa o centro do pensamento carnal. E de que maneira nós vamos fazer essa luta? Aqui o professor Masaru Taniguchi fala sobre as 5 pedras, né? Então Davi estava com a sua funda com 5 pedras ali na sua bolsa, e a primeira pedra ele atirou e matou já na pedra, não precisa nem usar as outras, né? Imagina você, se você conhecer qual que é essa primeira pedra, você vai derrotar com certeza esse gigante que é o poder econômico, né? Primeira pedra significa o seguinte: sou o filho amado de Deus. Sou o filho amado de Deus. Deus está comigo em forma de minhas palavras corretas. Pronunciando palavras da verdade, tudo se realizará. Então, minhas palavras corretas, significam oração. Oração da verdade. E onde estão as orações da verdade? Além da Bíblia, nós temos na Setionei várias orações. E uma das orações que nós fazemos é a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Então, com a chuva de néctar da verdade, você está proferindo palavras da verdade e conscientizando cada vez mais que eu sou o Filho de Deus. Então, esse é o primeiro passo que já vai derrotar esse poder econômico, né? Essa dificuldade econômica que nós temos. Então, pronunciando palavras da verdade, tudo se realizará. Com certeza. Tá certo? Segunda pedra lá, que ele não jogou, mas estava no bolso, né? Já estava com ele. Eu pratico a justiça. Eu pratico a justiça. Isto porque Deus Pai deu ao Filho de Deus a total liberdade e o direito divino de receber todas as provisões. Então Deus já deu todas as provisões para você. Essa representa a segunda pedra. Porém, eu pratico a justiça, ele diz aqui. Então, quem pratica a justiça é aquele que paga em dia, né? Aquele que, se assumiu um compromisso, deve pagar. Tem pessoas que assumem um compromisso e falam, não, tudo bem, Deus vai pagar. E esquece da dívida, né? Aí, de repente, aparece o advogado lá, olha, né? Você tem que pagar, agora a sua dívida está em tanto. Isso daí é uma forma de tentar enganar a si mesmo. O subconsciente sabe que você está devendo. E se o subconsciente sabe que você está devendo, ele vai falar, você está devendo, né? Então você não pode pegar mais dívida, não pode... ele fica freando. E nesse freio, ele também impede que você faça bons negócios, que entra dinheiro para você. Então, como você não está pagando, não é justo você receber dinheiro também. Não é verdade? Então, aqui, eu pratico a justiça. Então, se eu tenho dívida, eu tenho que pagar. Mas se você tem uma dívida que parece impagável, eu digo parece, né? Porque se você tem essa dívida, é porque você tem condições de pagar essa dívida. Deus não dá nenhum fardo maior do que a pessoa possa carregar. Então, se você tem uma dívida, é porque você tem condições, como filho de Deus, e a provisão infinita para pagá-la.
Então é só decidir, eu vou pagar essa dívida. No momento que você decidir, começa a entrar, por outro lado, também a provisão infinita. Então, eu pratico a justiça, essa é a segunda pedra. Terceira pedra, não gravo na minha mente, nem na mente das outras pessoas, de todas as pessoas, não gravo na minha mente, nem na mente de todas as demais pessoas, o pensamento de que adquiri com minhas próprias forças aquilo que possuo. Tudo que possuo vem de acordo com as leis de Deus. E como compreendi a verdade, recebo com alegria tudo que vem a mim. Então, o primeiro trecho, não gravo na minha mente, nem na de todas as demais pessoas, o pensamento de adquirir, o pensamento de que adquiri com minhas próprias forças aquilo que possuo. Tudo que eu adquiri, tudo que eu possuo hoje, não foi através da minha mente. As pessoas falam, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, mas você não adquiriu com a sua mente, na realidade. Tudo que possuo vem de acordo com as leis de Deus. Então, se você possui uma casa, é porque você usou as leis corretas para possuir aquela casa, para comprar aquela casa. E compreendi a verdade, recebo com alegria tudo que vem a mim. Então, tudo que você possui hoje, na realidade, você usou as leis de Deus. Já pertence a Deus, já existia nesse mundo. Você apenas usou as suas leis, as leis de Deus, para concretizar a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou, minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é Deus que está em mim. Então, tudo que possuo pertence a Deus, não é verdade? Então, não gravo na minha mente, nem nas demais pessoas, o pensamento de que adquiri as coisas com o meu próprio pensamento. É Deus em primeiro lugar. Tudo isso pertence a Deus. Então, aqui está o segredo do dízimo, né? Então, se tudo que eu tenho hoje pertence a Deus, então, a minha parte como dízimo, eu vou doar para a obra de Deus. Tá certo? E quando você doa essa parte, esse dízimo para a obra de Deus, então o dízimo volta em dobro, devido à lei dá e receberás. Então, quando a pessoa pensa, eu tenho um carro, eu tenho uma mansão, eu tenho uma chácara, tenho uma indústria, tenho tudo, graças ao meu esforço, está totalmente enganado. Nada pertence a ele, né? Ele usou as leis de Deus corretamente. Então, se ele usou as leis de Deus, então pertence a Deus, tá certo? Então, as pessoas que doam, os mantenedores do programa Seichonoye, na TV, que nós queremos agradecer, são pessoas que estão prósperas, cada vez mais prósperas, porque estão doando uma parte do seu rendimento para o benefício de outras pessoas. E isso não existe força de prosperidade maior do que essa. Quarta pedra. Não temo a pobreza, não atraio dívidas com ninguém, não contraio dívidas com ninguém. Meu Pai, que é rico, me oferece todos os tesouros e sou o grande canal por onde flui a provisão infinita. Então, tirar da pobreza, tirar da mente, do subconsciente, a pobreza. Que muitas pessoas falam assim, eu não tenho condições, eu sou pobre, eu nasci pobre, meus pais são pobres, minha geração inteira é pobre, né? E daqui para frente vai ser tudo pobre. Então, ele tem arraigado no subconsciente essa ideia de pobreza. Então, tem que renovar, fala, não, eu não sou pobre, eu sou filho de Deus, eu tenho capacidade infinita. Não temo a pobreza, não devemos temer a pobreza. Você tem essas pedras maravilhosas, que com essas pedras maravilhosas você vai conseguir derrotar esse poder econômico, né? Esse monstro chamado economia, e fazer com que a riqueza comece a fluir em sua vida. A quinta pedra para encerrar, né? Não possui nada de modo egocêntrico. Eu possuo isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Entretanto, tudo que existe pertence a mim, e são coisas que devo utilizar com
que devo utilizar e dividir com os outros, conforme a sabedoria de Deus. Apesar de que não tenho nada, tudo me pertence, porque eu sou filho de Deus. Então já tenho tudo. Na realidade, tudo que existe nesse mundo pertence a Deus. Então aqui está também o segredo para nós progredirmos em conformidade com a natureza. O rio Amazonas pertence a mim, certo? O ar pertence a mim. E se eu souber utilizar esses recursos naturais, como a água, o ar, não poluindo, tá certo? Isso está de conformidade com a ideia de Deus. Por isso que o mestre Masaru Taniguchi diz que montanhas, rios, isso foi Buda também que falou, né? Montanhas, rios, tudo é vida de Buda, tudo é vida de Deus. Então nós temos que tratar na nossa vida cotidiana todas as coisas, uma folha de papel, como sendo vida de Deus. A água que nós usamos na torneira, usar com sabedoria, fechar na hora que está lavando as mãos, não fazer desperdício da natureza, tá certo? Com essas 5 pedras tenho certeza que vocês vão prosperar infinitamente e agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado, muito obrigado. Com um poder salvador em nosso olhar, vamos ao nosso momento de reflexão. O ser humano é dono do seu próprio destino. É capaz de superar quaisquer dificuldades e infortúnios e conduzir-se rumo a uma vida radiosa e saudável. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. O preletor Eni Masaki Hari e o preletor Heitor Miyazaki respondem agora, no quadro de perguntas e respostas, o que diferencia a Seichonoye das outras religiões. Acompanhe. Muito obrigado, é a Seichonoye trazendo respostas para você que mora em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, Piracicaba, Sumaré. Nosso muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao professor Heitor Miyazaki por ter vindo. Tudo bem, professor? Obrigado, tudo bem? Muito obrigado, né? Obrigado. Quantos anos de Seichonoye, professor? Deixa pra lá. Comecei em 52. 50? Já faz... no berçário? Não, já estava no caminho suave já. Tá certo. Valeu a pena? Vale a pena, graças a Deus. É um ensinamento que... Por isso que eu estou pretendendo escrever o livro, está pensando no livro, título do livro, Depende de Você. Se ler e praticar, não tem como não melhorar. Olha só. Depende de cada um. Tá certo. Né? Professor, a pergunta que chegou aqui diz assim, né? O que diferencia o ensinamento da Seichonoye de outras religiões? O ensinamento em si não diferencia nada, porque a verdade é uma só. A grande diferença que nós podemos dizer é que a Seichonoye não é seita de nada, porque por isso se alguém disser que é seita, não aceita. Não é seita nem do budismo, nem do cristianismo, nem do shintoísmo, nem do espiritismo, nem do corintianismo, não é nada. Seichonoye é Seichonoye. E ela dá vida a todas as religiões. Acontece que algumas pessoas, algumas religiões ainda estão presas às formalidades da forma como foram transmitidas há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. E as pessoas, na época, com as palavras sofrem transformações, não entendem o significado. Por isso que é comum ocorrerem mudanças, milagres, e quando a pessoa entende a essência da verdade. Mas na verdade, isso ocorre na Seichonoye exatamente, por isso que na Seichonoye tem muitas pessoas que são até líderes de outras religiões que participam, que lêem os livros da Seichonoye. Tá certo. Né? Quando você falou logo no início, achei muito legal, que o ensinamento da Seichonoye não diferencia em nada das demais, né? Não. E o que é igual entre todas as religiões, professor? É a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. Não é? Esta verdade é conhecer de alma, entender, emocionar, compreender que é filho de Deus. Esta é uma grande verdade. Compreender que nós não somos esse corpo carnal, que nós somos vida eterna, nós somos vida indestrutível. E esse corpo carnal, assim como outros corpos que nós tivemos, foram apenas roupas, uniformes para nós podermos participar da escola da vida. Mas nossa vida é a vida de Deus. Isso significa que todas as religiões, seja qual ela for, ela tem a verdade e ela é uma ótima religião. Todas elas, apenas muitas vezes ela ocorre algumas distorções, não por causa da religião, mas por causa das pessoas que pregadores que estão transmitindo de forma errada. Né? Nós somos filhos de Deus. Pai nosso que está no céu, disse Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus.
Exatamente. Né? Esta é uma não era grande só verdade. ele que era filho de Deus, Não, né? não, Pai nosso, né? Inclusive ele disse várias vezes, teu pai, qual pai que vai dar pedra ao filho se este de pé de pão, muito menos o vosso pai que está no céu, né? Muito bom. Muito obrigado, professor, Muito obrigado, pelo esclarecimento. E muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Cintiné. Se tiver alguma pergunta para fazer para a gente, é só passar por e-mail tv@sni.org.br. Muito obrigado a todos vocês. Para que você seja um recado divino onde quer que chegue, passe sempre boa impressão e atenda às expectativas do que esperam muito de você. Esteve no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. E sinta ao seu redor uma glória celestial, iluminação que não é aquela que vem das hidrelétricas, não. É a luz do nosso momento de oração que chega até aí sua casa e leva todas as respostas e com certeza leva todas as bênçãos de Deus para você. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para eliminar os defeitos. Devemos perdoar a todas as pessoas, inclusive a nós mesmos. Devemos nos perdoar por nossos próprios defeitos. Um bom método para nos perdoarmos e destruir nossos defeitos é mentalizar o seguinte: eu já me perdoei. Deus já me perdoou e me tornou perfeito. Portanto, não tenho defeitos. Muito obrigado.